Então, bem-vindos à nossa aula 7 de projeto e análise de algoritmos. Hoje a gente vai ver árvore de recursão e teorema mestre. Na verdade, a gente já viu um pouco de árvore de recursão, tá? Então, aqui é o sumário. Vamos rever alguns assuntos das aulas passadas, depois fazer uma breve revisão de logaritmos e vamos para o método da árvore de recursão. A gente vai ver alguns exemplos. Aí depois a gente vai para o nosso teorema mestre, ou então método mestre, tá? Então, em aulas passadas, a gente viu correção de algoritmos iterativos, vimos complexidade de tempo, vimos crescimento de função e algoritmos recursivos, tá? Lembrando que a gente viu a torre de Hanoi como exemplo de algoritmos recursivos, tá? A gente fez a análise do tempo, que consistiu em obter uma recursão. Dessa recursão, como é que a gente resolveu? A gente utilizou o método de substituição, que é o quê? Que é você ter um palpite e depois você vai mostrar por indução que de fato é o seu palpite, né? Então aqui só recordando, né? Só que aqui recordando aqui pra gente, né? O que é que a gente faz para calcular o tempo de um algoritmo, né? A gente viu lá com o insertion sort, né, que basta você ver quantas vezes a linha se repete, tá? Aí disso a gente tem, né, cada passo como sendo a linha, né, e a gente vai calcular quantas vezes cada linha se repete. Só que isso é no caso de algoritmos iterativos, tá? Então você conta quantas vezes vai ter aquela repetição, né? E depois disso você vai ter uma função, ok? Aí depois a gente fez o estudo em cima de crescimento de função e lá a gente viu a notação O, ômega e θ. Só que aqui nos algoritmos recursivos, eles te dão uma recursão, eles não te dão uma função. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que converter nessa recursão para uma função, ok? Então, o que a gente fez aqui nesse método de substituição foi pegar essa recursão lá da torre de Hanoi, do tempo lá da torre de Hanoi, e a gente viu que era, né? A gente teve o palpite de que era uma função, que no caso era 2 elevado a n-1, tá? Aí, como é que a gente mostrou, né, que essa recursão era equivalente a essa função? A gente utilizou indução, tá? Então esse método é o método de substituição, ok? Depois a gente viu também o método da árvore de recursão, que eu falei que era parecido com a lupa, né? Você pega e vai fazendo a lupa. Só que não é muito parecido com árvore, né? Então árvore a gente lembra logo de uma árvore binária que tem um certo uma certa raiz lá, que tem uns filhos, ok? Daquele jeito não dá para a gente visualizar a árvore de fato, tá? Mas ele é equivalente a esse método da árvore de recursão, sim, tá? Então, aula passada a gente viu divisão e conquista, a gente tomou como exemplo o merge sort, né? E a gente utilizou o método da árvore de recursão aqui. Aqui nesse caso a gente viu a árvore acontecendo, né? E agora a gente vai para a nossa revisão de logaritmos, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouco melhor essa árvore de recursão. E no final a gente vai ver o método mestre, tá? Então, por definição, a gente tem que, se o A é igual a B elevado a K, então a gente tem que o K dá igual ao logaritmo de A na base B. Então, o que é um logaritmo? O que é o logaritmo de A na base B? É exatamente esse expoente que está aqui em cima, entendeu? Então, o logaritmo é um expoente que está aqui em cima. Okay? Você pode pensar nisso, né? É evidente que a maior parte do tempo a gente trabalha aqui como o A igual ao B elevado a K. Tudo bem? Vamos dizer assim, a gente é mais familiar trabalhar com
com esse tipo de notação aqui, tudo bem? Em vez de logaritmo, tá? De modo geral, a gente vai aprender logaritmo, sei lá, talvez lá para o ensino médio, não sei como é que está agora o sistema de educação, tá? Não sei se dá para ver lá no ensino fundamental, mas o fato é que a gente vê menos, né, do que o expoente, por exemplo, tá? Então, aqui a gente vai ter algumas observações, tá? Então, pegando a definição que está aqui em cima, a gente pode ter algumas observações, como, por exemplo, essa primeira observação aqui, ó, que o n é igual a b elevado a logaritmo de n na base b. Tudo bem? Essa observação aqui, ó, presta atenção, essa observação aqui, essa primeira, ela vem diretamente da sua definição que está aqui em cima, ó. Por que ela vem diretamente da sua definição que está aqui em cima? Ó, aqui se você pegar, aqui você está com n, né? E aqui você está com a aqui em cima. Ó, o a dá igual a b elevado a k. E aqui embaixo você tem que o n dá igual ao b elevado a um certo cara. Tudo bem? Se aqui em cima você trocar o a por n, então o a ele vai ficar aqui também, desse outro lado aqui, ó, fica k igual a logaritmo de n na base b. Então, se você tirar o a e botar o n aqui em cima, você vê que o n dá igual ao b elevado a k. Só que quem é o k? O k é exatamente o logaritmo de n na base b. Tudo bem? Eu estou considerando que você fez a troca do a pelo n, tá? Então, você simplesmente pega o k e bota aqui em cima. Tudo bem? Então, deixa eu só fazer aqui para ficar mais claro, né? Por definição, a gente tem que o n... Deixa eu tirar essa, porque está muito... Tá aqui, acho que 15 tá bom. Então, ó, se n dá igual a b elevado a k, e a gente tem por definição, tá? Que o k vai dar igual a logaritmo de n na base b, tudo bem? Isso aqui é a definição. Ora, se você pegar, em vez de pegar o k, você pegar o logaritmo de n na base b, você vai colocar ele bem aqui assim, não é? Ok? Então, você vai ficar com exatamente aquela primeira observação, tá? Ó, que é o n dá igual a b elevado a k, só que eu vou colocar o logaritmo de n na base b. Log de n na base b, tudo bem? Então essa primeira observação, na verdade, ela sai diretamente da nossa definição, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação novamente. Então, a segunda observação de logaritmos, a gente vai pegar essa aqui, ok? Então, você tem o logaritmo de a na base b, que dá igual a 1 sobre logaritmo de b na base a. Okay? Então, você simplesmente trocou, né, o a pelo b e deu isso daqui, tá? Aí, como é que você mostra isso daqui, né? Como é que você mostra que isso aqui ocorre, tá? Então, a gente pode voltar para cá. Então, lembrando que eu quero mostrar o quê? O 2, né? O 2 é o quê? Logaritmo de a na base b dá igual a 1 sobre o logaritmo de b na base a. Então, como é que eu... Ora, professor, eu não estou acostumado a trabalhar com logaritmos. Então, eu estou acostumado a trabalhar com isso daqui, tá? Então, você pode simplesmente converter, entendeu? Então a ideia que você tem aqui, ó, com isso, você pode também ter para você pegar isso daqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o x é igual a logaritmo de a na base b e que y é igual a logaritmo de b na base a. Ok? Então, o que eu quero mostrar é o quê, né? Que aqui no caso você tem esse camarada aqui que eu estou dizendo que é o x, que ele vai dar igual a esse
é 1 sobre esse outro aqui. Então, é 1 sobre y. Então, se eu conseguir mostrar isso daqui, eu vou estar mostrando isso daqui também, tá? Então, vamos lá. Por definição, eu tenho que se x é igual a logaritmo de a na base b, então eu tenho que o a dá igual a b elevado a x. Tá? Isso aqui eu tenho por definição. Por definição também, assim, eu vou ter que o b vai ser igual ao a elevado a y. Ok? Eu só tô utilizando a definição. Tá? Então, aqui, como é que fica aqui? Ó? Se eu sei que o a é igual a x, a b elevado a x, desculpa, então eu vou, em vez de colocar o a aqui embaixo, eu vou colocar o b elevado a x. Tá? Então, eu vou ter que o b vai dar igual a quanto? Vai dar igual ao a, só que eu não vou colocar o a, eu vou colocar b elevado a x. Ok? Aí você tem que o a tá elevado a y, então você bota elevado a y. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho que o b dá igual a b elevado a x vezes y. B sozinho é a mesma coisa que b elevado a 1. Tudo bem? Então aqui, ó, se você tem o b aqui e o b aqui, então isso quer dizer que os seus expoentes aqui, eles são iguais. Ok? Por conta dessa igualdade aqui. Então aqui você tem, ó, eu vou colocar até aqui para cima no caso, né, aqui. Então aqui você tem, ó, que 1 dá igual a x vezes y. Então o y está aqui dividindo, ele passa para o outro lado. Não, ele está multiplicando aqui o x, né? Então ele passa para o outro lado dividindo. Então aqui, ó, você vai ter exatamente o que você quer, ó, que é o x igual a 1 sobre y. Tá claro aqui, pessoal? Tudo certo? Levanta a mão aí para quem está entendendo tudo aí. Ok, então tá. Ok, então vamos lá para o outro aqui. Vamos para a nossa próxima observação aqui. O 3, né? Você tem aqui que o logaritmo de n na base b é igual ao logaritmo de n na base c, que é igual ao logaritmo de b na base c. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para a nossa lousa virtual e vamos pegar o 3 agora. Então, o 3 aqui, ele fala o quê? Logaritmo de n na base b dá igual a o logaritmo de n na base c sobre logaritmo de b na base c. Então, basicamente, ó, você tem aqui essa base aqui, b, aqui embaixo você tem o b aqui, tá? Aqui você tem o n, aqui em cima você tem o n, tá? Aí essa base c aqui, você simplesmente deixa uma certa base lá para você fazer essa verificação, tá? Então, seguindo a mesma ideia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o x, eu vou dizer que esse aqui é x, que esse aqui é y e que esse aqui é z. Tá? Então, você tem o x, y, z. Então, basta eu provar que o x é igual a y sobre z. Ok? Eu vou escrever o z assim, que eu acho que vai ser mais fácil para mim. Então, se o x é igual ao logaritmo de n na base b, y é igual ao logaritmo de n na base c, e o z é igual ao logaritmo de n de b na base c, aí agora eu vou utilizar a definição para trabalhar com o que eu sei mais, tá? Então aqui é uma forma diferente de você fazer alguns assuntos, né? Às vezes você tem uma certa equivalência
e você tem que fazer uma certa visualização, né? De um modo que você não está muito acostumado, aí o que é que você faz? Você transforma para uma configuração que você entende melhor e lá você faz a sua conclusão, tá? No caso, eu quero fazer essa conclusão aqui em cima de logaritmo, só que eu prefiro trabalhar desse modo aqui, ok? Então vamos lá. Usando a definição para o x aqui, eu vou ter que o n vai dar igual a b elevado a x. Utilizando a definição, o n aqui vai dar igual a c elevado a y. E utilizando a definição, o b vai dar igual ao c elevado a z. Ok? Desses dois aqui de cima, ó, você tem que o n dá igual a b elevado a x. E o n também ele dá igual a c elevado a y. Ou seja, você tem que o b elevado a x é igual a c elevado a y. Ok? E agora, ó, você sabe que b é igual a c elevado a z. Ok? Então, você simplesmente pode tirar esse b daqui, ó, e colocar o c elevado a z. Tudo bem? Então, quando você faz isso, você vai ficar com c elevado a z, que é o seu b, né? Só que você tem aqui o x, né? Então, você tem um x aqui. Então, isso dá igual a c elevado a y. Então, você tem que o c vezes o y, não, o z vezes o x dá igual ao c elevado ao z. Disso daqui, a gente sabe que a gente tem um c aqui, e como a gente tem essa igualdade, então isso vai ser igual a isso aqui. Ok? Então, o zx é igual a o y. Ok? Então, o z está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Quando você fizer isso, ó, você vai ter exatamente o que a gente quer. Tudo bem? Tá claro até aqui, pessoal? Deu para entender direitinho? Levanta a mão aí para mim. Ok, levantaram a mão, né? Tudo certo. Ó, se alguém tiver alguma dúvida, fala no chat, tá? Bota no chat. Ou então fala mesmo, liga o microfone e fala, tá? Não tenha medo não. Ok? Então vamos voltar lá pros nossos slides, tá? Então aqui a gente tem a quarta observação aqui. O c elevado a logaritmo de n na base b dá igual ao n elevado a logaritmo de c na base b. Então aqui a gente percebe o seguinte, né? Que basicamente você pode trocar o c pelo n. Okay? Você percebe ó, que o n está aqui embaixo, o c aqui em cima. E aqui no primeiro o c está embaixo e o n em cima, tá? Então como é que você vai fazer para você demonstrar isso aqui, tá? Então vamos voltar aqui. Ixi, aqui faltou espaço, então vou para outra página aqui. Então aqui, ó, no 4, a gente... Eu vou colocar os três aqui, tá? Pra gente... Porque agora eu não vou querer que você faça mais utilizando o expoint, não. Eu quero que você faça utilizando mesmo logaritmo, tá? Então, dado que você já tem essas três observações anteriores, então você vai poder... Opa, que eu errei aqui, só um minuto. É n. Então aqui a gente tem essas observações. E o 3 aqui, ó.
Então vou colocar o 4 aqui um pouco aqui mais embaixo. Então eu quero que você demonstre o 4 utilizando essas 3 observações aqui em cima, tá? Então como é que você faria? Porque assim, ela não é tão direta não, tá? Lembrando aqui que a ideia foi simples, né? Ó, você... O que foi que você fez, né? Você simplesmente trocou, ó, o C pelo N, né? Se você for perceber que o N está aqui embaixo, o C aqui está em cima e você tem a mesma configuração, né? Então agora você não vai ter que converter lá isso aqui para um expoente, isso aqui para... Aliás, isso aqui para um expoente, isso aqui lá para outro expoente, não. Eu quero que você faça direto, né? Como é que seria aí? O que é que vocês acham aí? Pensa um pouquinho aí. Isso aqui pode parecer um pouco complicado, mas a gente pode iniciar aqui devagar, né? Você tem o C elevado a logaritmo de N na base B, ok? Então aqui, ó, você quer que apareça, né, um logaritmo de C na base B, ok? Então aqui, como é que eu posso transformar aqui para você fazer com que esse camarada aqui apareça, né? Como é que esse C ele vai aparecer aí? Ok? Você tem que fazer aparecer o log de C e B, né? Então aqui, se você tem logaritmo de n na base B e você quer que apareça um certo C aí, a gente vê que essa propriedade 3 aqui, ó, ela faz aparecer um certo C, ó. Que você tem logaritmo de n na base B, aí você tem que é igual a esse camarada aqui, e aqui apareceu o C, ó, do jeito que você queria, ó. Tudo bem? Então a gente pode fazer isso aqui como um começo, né? Lá, aqui pelo menos, se eu colocar logaritmo, então eu vou colocar exatamente o que está na propriedade 3, né? Na observação 3, que é logaritmo de n na base C, sobre logaritmo de B na base C. Então, o C aqui apareceu, que é exatamente esse camarada que está aqui do lado, tá? Ok? Então, isso aqui, você tem, ó, o C elevado a logaritmo de n na base C, tá? Que é parecido com essa minha propriedade 1 aqui, você concorda? Claro, aqui você tem o B, né? Mas aqui embaixo você tem o CC. Então, vamos só rearrumar aqui para a gente ter a nossa conclusão. Então, você tem que o C é elevado a logaritmo de n na base C. Aí, tudo bem? Você está multiplicando também por 1 sobre logaritmo de B na base C. Ok? Então, isso daqui, ó, a gente já viu, né? Que segue da definição, que é essa primeira observação aqui, né? Se você tem o C, o BB, aí você simplesmente coloca o que está aqui, que é o N, né? Ó. Aqui, no caso, a gente tem o CC. Então, vai seguir com o mesmo pensamento, tá?
Então, isso aqui dá igual esse valor aqui, eu vou colocar n, tudo bem? Que segue da nossa observação 1. E aqui você vai ter o 1 sobre logaritmo de b na base c. Tá claro? Então, eu sei que essa fração aqui, né, 1 sobre logaritmo de um certo cara, eu sei que é muito parecida com essa aqui, que é o nosso segundo caso, né? Ó. Então, você tem 1 sobre log de b na base a, você simplesmente inverte, né? Você troca o a com o b, que você vai ter exatamente o logaritmo de a na base b. Tudo bem? Então, simplesmente você trocou o a com o b aí. Aqui você tem o c e o b. Então, se você fizer a mesma coisa, pro c e pro b, vai dar na mesma, tá? Então, aqui, ó, no final, você vai ter o n elevado, aí você tem esse camarada aqui, você simplesmente vai trocar o b com o c. Aí você vai ter o logaritmo de c na base b. Tudo bem? Aí assim você chega no cara que você quer. Tudo bem? Então aqui, ó, posso dizer, eu vou até apagar esse aqui de baixo e vou fazer essa conclusão aqui, ó. Esse cara aqui, eles são iguais, né? Usando a nossa propriedade 2. Tá claro, gente, aí? Tudo certo? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí quem tá entendendo tudo direitinho. Ok, então, tudo certo, né? Os outros querem mais um tempo aí? Posso deixar aí um tempinho para vocês pensarem um pouco melhor aí, tá? Explicar de novo, né? Então vamos aqui. Ó, daqui para cá, ó, esse camarada aqui é igual a esse daqui, certo? Aí eu estou utilizando qual propriedade aqui? Estou utilizando a propriedade 3, ok? Então aqui, ó, vou colocar um 3 aqui. Eu vou colocar até de azul aqui, para ficar na sua cabeça, tá? Ok? Então aqui no 3, ó, tu tem o logaritmo de n na base b. Eu simplesmente copiei e colei, tá? Ó, esse camarada aqui, em vez de colocar ele, eu vou colocar esse daqui, tá? Tá aqui, ó. Tudo bem? Simplesmente apliquei diretamente exatamente o que está aqui. Ok? Então aqui, ó, você sabe que esse camarada aqui, né, sobre esse aqui, é a mesma coisa de você multiplicar ele vezes 1 sobre o outro que está embaixo, né? Aí simplesmente eu só fiz isso, né? Eu só deixei isso aqui isolado. Para quê? Para ficar parecido com a minha observação 1. Tudo bem? Então, ficou parecido por quê? Porque aqui eu tenho B, B, aqui eu vou ter o C e o C. Ok? Então, isso quer dizer que quando eu for utilizar a minha propriedade, né? Se você colocar C, C aqui, ó, vai dar a mesma coisa, tudo bem? E o resultado vai ser N. Então, aqui eu simplesmente vou pegar esse camarada aqui e vou tirar ele e vou colocar N. Eu vou estar utilizando assim a minha propriedade 1. Tudo bem? Então, quando eu fiz isso aqui, eu peguei, coloquei o N e deixei o outro aqui, ó. Ok? Então, seguindo a mesma ideia, eu vou pegar a minha observação 2, que aqui você vê que você troca, né, o A com o B, ó. Então, se você troca o A com o B, você vai ter exatamente só o logaritmo, não vai ser mais 1 sobre. Então, aqui está 1 sobre o logaritmo de B na base C. Utilizou a sua propriedade 3, não, a sua propriedade 2 aqui. Ok? Então, eu vou colocar aqui 2, ó.
Você utilizou essa propriedade 2. Aí você tem o que você quer, que é exatamente esse cara aqui. Ok? Então, aqui, daqui para cá, ó, para tirar esse camarada e botar o n, você utilizou a sua propriedade 1, tá? Ok? Exatamente, a gente usa muito logaritmo em computação, é por isso que é bom a gente entender bem, né? No Teorema Mesh ele vai estar lá também, logaritmo, tá, gente? Tipo assim, para você entender se o tempo de um algoritmo ele der, por exemplo, log n, por exemplo, você vê que por exemplo, você pega lá o merge sort, né? Que ele é θ de n log n. Então vamos supor que ele é exatamente n log n, né? Se você pega um que é n ao quadrado, ou seja, n vezes n, a única diferença é o log n e o n, né? Suponha que, né, você tenha logaritmo, você tem aqui 2, né? Você sabe que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Tudo bem? Então, ó, aqui quem seria, se esse camarada aqui é o teu n, então o 10 vai ser igual ao quê? Logaritmo de n na base 2. Ok? Então, quando o teu n é igual a 1024, o teu logaritmo de n na base 2 é igual a 10. Aí, daqui tu percebe, né, que esse camarada aqui, ele é muito melhor do que esse que está aqui embaixo. Tudo bem? Porque aqui, enquanto aqui nesse login tu tem o 10, aqui tu vai ter 1024. Enquanto esse aqui ele dá 10 passos, esse aqui vai dar 1024. Então, a diferença é muito grande. Tá? Então quando você diminui, né, de n para log n, é uma diferença considerável. Tá? Ó, e aqui é porque a gente só pegou até o 10. Tá? Então, para você pegar valores maiores ainda, a diferença vai ser maior ainda. Tudo bem? Então, lá quando você tem um log n lá no seu algoritmo, né? É bom, entendeu? É evidentemente que tem melhor, né? Em tempo constante. Só que só para você fazer essa caída de tempo, né? Se você consegue tirar n e colocar log n, a diferença ela vai ser absurda, entendeu? Então, é isso aqui que a gente tem que entender lá no nosso algoritmo, né? Claro, é evidentemente que se você for pensar exponencialmente também vai ser horrível, né? Ó, porque, por exemplo, né? Vai que o tempo do teu algoritmo, né? Eu vou trocar agora, né? Então, eu vou dizer que o tempo do teu algoritmo ele vai ser 2, do jeito que está aqui, 2 elevado a n. Ou seja, esse 1024 aqui, no caso, ele vai ser o teu tempo, né? Então, 2 elevado a n é o teu t de n, é o teu tempo lá, ok? Então, isso aqui é um absurdo. Para uma entrada de tamanho 10, ele tá fazendo esse número de passos aqui, entendeu? Tá fazendo esse número de passos. Isso aqui para n igual a 10, ó. Imagine para n igual a 20. Quanto é que não dá n igual a 20? N igual a 40, por exemplo. Já não dá para o teu computador fazer, entendeu? N igual a 40. Agora, se fosse log n, aí seria muito bom, né? Tá claro, gente? A gente tem que ver isso aqui. Deixa eu deixar aqui. Aqui tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão quem tá tudo ok aí. Tudo certo? Ok, então posso dar prosseguimento? Então, vamos lá. Vou
Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então aqui são algumas observações e a nossa revisão de logaritmo, tá? Recorrências, né? A gente vai voltar para esse tema porque algoritmo recursivo ele vai deixar uma recorrência lá no tempo para a gente, tá? Então, a gente viu que o merge sort, né? Ele tem essa recorrência aqui, né? 2 vezes o t de n sobre 2 mais θ de n, né? E a gente concluiu a aula passada que isso aqui era θ de n log n, tá certo? Então, aí eu vou fazer a seguinte pergunta. E se eu fizer uma leve modificação aqui? Se eu botar 2,1 e o resto ser a mesma coisa, ou seja, vai ser 2,1 vezes θ de n sobre 2 mais θ de n. Será que vai dar n log n aqui? O que é que vocês acham? Será que vai dar n log n no final? E se eu, em vez de colocar tirar o 2 e colocar 1,9, quanto é que vai dar aqui? Tudo bem? Será que vai dar n log n? Porque assim, aparentemente vai dar, né? N log n, né? Mas será que vai dar mesmo de verdade? Então, vamos ver isso agora, tá? Então, lembra que o do merge sort, ele deu n θ de n log n, tá? Então, vamos aqui. Então, se eu trocar lá na minha recursão n, eu vou colocar 2,1, né? 2,1, tá, gente? Então, fica 2 θ de n sobre 2. Mas aí você tem um θ de n. Aí eu vou fazer a mesma coisa lá do merge sort. Em vez de colocar θ de n, eu vou colocar uma constante vezes o n. Ok? Então aqui, ó, eu vou seguir com o método da árvore de recursão, só que eu vou pegar aquela visualização lá mais algébrica, né? Que a gente viu lá com a torre de Hanoi. Tá? Que seria você colocar aqui, ó, embaixo, bota o t de n sobre 2, aí você bota o 2,1 vezes t de n sobre 4, no caso eu vou colocar 2 elevado a 2, tá? Porque a ideia é você pegar o que está aqui e dividir aqui por 2, né? Então, quando você pega isso daqui e divide por 2, você vai ter n sobre 2 elevado a 4, tá? Mais a constante, que é o c, vezes metade desse valor aqui. Então, aqui como é n sobre 2, metade dele vai ser n sobre 2 elevado a 4. Então, aqui eu vou continuar com a mesma ideia. Então, ó, não tenha preguiça de fazer, não. Tá? O professor está recomendando fazer quantas vezes aqui? Está recomendando para você fazer 3 vezes para você ter o quê? Não, desculpa, né? Aqui eu repito o que está aqui, né? Estava errado, né? Ó, aqui é n, aqui tem que ser n. Então, aqui é n sobre 2, aqui tem que ser n sobre 2. Tá? Aqui é n sobre 2 elevado a 2, aqui é n sobre 2 elevado a 2, tá? Então, não tenha preguiça. Então, continue fazendo, ó. Aqui é para ter 4 termos aqui. Então, deixa 4 termos porque fica melhor de você visualizar depois, tá? Então, aqui fica 2 elevado a 4 mais a constante vezes o n sobre 2 elevado a 3. Beleza? E assim você continua, tá? Continua. Vai ter uma hora que você vai chegar em um certo n sobre 2 elevado a k menos 1, que dá igual a 2,1 vezes n sobre 2 elevado a k. Ok? Mais a constante vezes o n sobre 2 elevado a k menos 1. E no final aqui, você vai ter o c, o t de n sobre 2 elevado a k, que dá igual, eu vou dizer que dá igual a essa constante c aí. Tudo bem? Então aqui seria o meu caso base. O meu caso base lá
lá do merge sort, né, é igual a 1, é quando o tamanho do vetor ele é igual a 1. Então, eu vou supor, ó, que esse valor aqui ele vai ser igual a 1, tá? Então, já vou fazer a conta aqui do lado, ó. N dá igual a... o N sobre 2, né? N sobre 2 dá igual a 1. Então, N dá igual a 2 elevado a K. E por definição, que a gente viu, a gente tem que o K é igual ao logaritmo de N na base 2. Tá? Simplesmente assim. Agora aqui, ó, vou até ficar um pouquinho menor aqui. O que é que eu quero fazer, né? Eu quero cortar esses valores aqui, né? Ó. Tudo bem? Eu quero fazer esse corte aqui, só que eu não posso fazer. Por quê? Porque aqui eu tenho 2,1 e aqui eu não tenho nada, eu só tenho um só, né? Então aqui eu vou ter que fazer algumas multiplicações. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 2,1, ok? Quando eu multiplicar tudo aqui por 2,1, aí sim eu posso fazer o corte, ok? Esse aqui de baixo eu vou ter que multiplicar por 2,1 elevado a 2. Lembrando que esse camarada aqui, ó, tá multiplicando esse outro aqui, ou seja, você tem 2,1 ao quadrado. Então aqui, para fazer o corte, né, você tem que ter 2,1 ao quadrado também, tá? Então, por isso que eu coloquei 2,1 ao quadrado. Aí aqui eu tenho 2,1 elevado a 2, não, 3 no caso, né? E assim eu vou continuando, né? Ó, aqui você tem que aqui é a mesma coisa, né? De 2 de n sobre 2 elevado a 0. Aqui é esse aqui, a mesma coisa de n sobre 2 elevado a 1, né? Aqui, esse camarada aqui, você pode dizer que é a mesma coisa de ele ser elevado a 1. E aqui você está multiplicando esse de cima aqui por 1, né? Que é 2,1 elevado a 0. Tudo bem? Só para você ver aqui, ó, que tem um padrão. Que padrão é esse, né? Opa. Então, ó, quando aqui é 0, aqui é 0. Quando aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3. Então, se você for continuar com esse mesmo raciocínio, né? Aqui embaixo, ó, você vai multiplicar isso aqui por 2,1 elevado a K menos 1. Ó. E esse aqui de baixo, que é o último, 2,1 elevado a K. Para você fazer esse corte aqui, ó. Ok? Então, você vai cortar esse aqui também e esse aqui também. Ok? Então, vamos lá ver como é que ficou no final. Quando você for somar tudo, né? Aqui. Então, desse lado aqui, ó. Deixa que faltou esse corte aqui, né? Então, desse lado aqui, ó. Você ficou só com o T de N, tá? Só com o T de N. Todos os outros você cortou, tá? Então, aqui você tem o seu T de N, ó. Igual. Aí, esse outro lado aqui. Você tem essa multiplicação aqui, né? E você tem esses outros camaradas aqui, né? Ok? Então, você tem que ficou com esse vezes esse aqui, esse vezes esse aqui, esse vezes esse aqui, esse vezes... Você vai somar todo mundo, né? Ou seja, esse vai ser um somatório, né? E, claro, tem aí esse certo padrão, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, que você ficou com C vezes 2,1 elevado a K. No caso, é desse aqui. E o outro, você vai ter o somatório, que segue aquele padrão, né? O I vai do 0 até o K menos 1. Aí você tem o C vezes o N sobre o 2 elevado a I, multiplicado por 2,1 elevado a I. Tudo bem? Você tem essas multiplicações aí. Daqui, ó,
você tem que o C e o N, eles não estão dependendo do I, né? Só quem depende do I é o 2 e o 2.1. Então, você pode tirar ele para fora do seu somatório, tá? Então, vamos lá. Então, aqui você tem que dar igual, né? Esse camarada aqui, quanto é que é? Quanto é que é o seu K? Eu vou colocar logo, tá? Aqui em cima a gente já fez o cálculo dele, que é logaritmo de n na base 2. Então, eu vou simplesmente trocar aqui, ó. Tem que ser 2.1 elevado a logaritmo de n na base 2. Eu não vou fazer a modificação desse k aqui em cima ainda não, tá? Eu vou deixar aí. Mas o fato é, eu vou tirar esses dois caras aqui, que é o c e o n, para fora do meu somatório. Então, aqui eu vou somar com c vezes o n, aí vezes o somatório, que varia de 0 até k menos 1. Então, aqui você vai ter o que sobrou aqui, foram esses dois caras aqui. No final das contas, né, você tem um 2.1 sobre 2 elevado a i. Ok? Vamos lá continuar agora aqui a nossa conta. E aí, pessoal, tá claro até aqui? Tudo certo até aqui? Estão entendendo? Levanta a mão aí. Ok, tá tudo certo aí, né? Tá dando para vocês acompanharem, né? Se não tiver, vocês botam a mensagem aí no chat, tá? Ok, então é o seguinte, aqui você tem um C vezes, aí esse camarada aqui eu vou utilizar aquela nossa propriedade 4, né? Que basicamente você tira esse cara aqui e troca com o N, ok? Ou seja, o N vai para baixo, 2 elevado a... Aliás, vai ficar N vezes, né? C vezes N elevado a logaritmo de 2.1 na base 2. Ok? E aqui você tem o C vezes o N. Ok? Então, o que é isso daqui? Isso daqui é uma PG. Ok? É uma PG. Então, como é que eu faço a fórmula da soma da PG que a gente já viu? Você pega o primeiro termo, aqui no caso o primeiro termo é quando i é igual a 0, tá? Quando i for igual a 0, aqui você vai ter 1, tá? Então, você vai multiplicar isso aqui por 1 vezes uma fração. Aí, quem é a sua fração? É a tua razão, ou seja, o valor que tu vai sempre multiplicando, que aqui no caso é esse aqui, né? 2.1 sobre 2. Aí, tu vai elevar a quantidade de termos, ó, vai do 0 até o k menos 1. Então, você vai ter k elementos aí, porque vai do 0 até o k menos 1. Depois da fórmula vem o menos 1. E embaixo, a razão, né, sobre, que é 2.1 sobre 2, menos 1. Tudo bem? Então, ó, aqui no canto, eu vou fazer logo algumas contas aqui, tá? Vamos pegar esse camarada aqui, né? Aliás, eu vou pegar esse aqui de baixo só, tá? Então, vamos aqui que eu vou pegar esse aqui de baixo. Então, 2.1 sobre 2 menos 1. Eu sei que 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Tudo bem? Mas por que você está colocando 2 sobre 2, professor? Para você colocar na mesma base, ó. Ok? Então, aqui você simplesmente vai subtrair. Então, aqui vai dar igual a 0.1 sobre 2. Só que 1 sobre 2, 0.1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ok? É 1 sobre 10. Então, você vai ter que... Aí vai dar 1 sobre 10, né? Você já tem um 2 embaixo. Aí você fica com vezes 2 lá. Isso aqui é 1 sobre 20, né? Ok? Então,
Então, esse camarada aqui todo, ele é 1 sobre 20. Certo? Então, vamos continuar aqui com a nossa conta aqui. Então, aqui vou simplesmente repetir, não tem mais o que fazer aqui. Mais o C vezes o N. Aí, como é que eu faço essa conta aqui, que é a divisão de frações? Então, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a primeira é essa que está aqui em cima, né? Então, eu vou repetir essa primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso dessa segunda, que é 1 sobre 20, é exatamente o 20. Tudo bem? Porque quando o 20 vai para cima e 1 vai para baixo, você fica com 20 sobre 1. Ou seja, o inverso dela é 20. Então, eu vou colocar vezes 20 aqui, tá ok? E claro, eu tenho que repetir essa primeira, tá? Então, essa primeira eu tenho que é 2,1 elevado a k, né? Sobre 2 elevado a k. Isso menos 1. Ok? Então, ó, aqui em cima a gente pode ver quanto é que é 2 elevado a k. Ó. A gente já fez essa conta aqui, ó. Ó, 2 elevado a k é igual a n, tá? Então, eu simplesmente vou tirar isso daqui e vou colocar n, tá? Isso aqui é n. Aí, o 2,1 elevado a k, eu vou tirar o k e vou colocar o logaritmo de... A gente vai ver aqui quanto é o k aqui de novo. Ó. É o logaritmo de n na base 2. Então, eu vou tirar esse k aqui. Vou colocar logaritmo de n na base 2. Tudo bem? Então, vamos lá continuar. Então, aqui vai dar uma ao c vezes logaritmo de n de n elevado a logaritmo de 2,1 na base 2, mais 20cn. Aí, aqui eu vou colocar o 2,1 elevado a logaritmo de n na base 2 sobre n. Vou botar o menos 1 aqui. Ok? Como acabou aqui, eu vou copiar aqui, tá? E vou continuar na próxima página. Pronto, tá aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, você vê que dá para utilizar aquela propriedade de logaritmos, tá? Eu simplesmente vou tirar o 2,1 e vou colocar o n. Em vez de colocar o n, eu vou colocar o 2,1, ou seja, eu só vou trocar, tá? Os valores. Então, aqui eu fico com c vezes n elevado a 2,1 na base 2, mais 20cn vezes n elevado a logaritmo de 2,1 na base 2 sobre n menos 1. Ok? Então, aqui eu vou fazer a distribuição. Vou pegar esse valor, multiplicar por esse aqui, depois eu vou multiplicar pelo menos 1. Então, eu vou ficar com c vezes n mais, aí esse valor vezes esse aqui, né, ó. Você vê que eu vou poder cortar o n, né, ó, esse n com esse n aqui, tá? Então, eu vou ficar com 20c, eu não vou colocar mais o n, tá? Então, vai ser vezes logaritmo de 2,1 na base 2. Aí, esse camarada aqui, vezes menos 1, dá menos 20c vezes n. E aí, pessoal, aqui no final, que tá quase no final, né? Cadê o n log n, né? Não tem aqui, né? Então, de fato, a gente não vai chegar nesse n log n. Ok. Então, aqui, vamos aqui dar prosseguimento aqui. Então, ó, eu tenho que esse camarada aqui, esse monstro, mais 20 monstros,
eu vou ter quantos monstros? 21 monstros. Então, eu vou ter 21 monstros na base 2 menos 20 C vezes N. Tá? E agora, como é que eu quero provar? Ó, isso aqui está cheirando, né? Que é θ de N elevado a logaritmo de 2,1 na base 2. Tá? Então, como é que eu faço essa conclusão? Ah, professor, você faz o ômega e o O. Ok? Vamos fazer aqui primeiro, acho que o mais fácil que tem aqui seria o O, né? O O é quando você pega o menor igual. Então, se você tirar esse cara aqui, ó, o menos 20n, você vai estar aumentando, certo? Ou seja, vai ficar somente essa parcela aqui. Aí você vai ter que o 21 vezes C, que é uma constante, vezes o N elevado a logaritmo de 2,1 na base 2. Então aqui você já tem o que você quer, né? Ó, você já tem o 21 vezes N, né? Vezes C, desculpa, vezes C, que é a sua constante. Então aqui você provou o O de N log de 2,1 na base 2. Então o O já está provado. E agora como é que você faz para você provar o ômega? Né? Como é que você faz para você provar o ômega de N? Aqui, ó, você sabe que 2, preste atenção, 2 logaritmo de 2,1 na base 2, você sabe que é maior do que o 2, do que o logaritmo de 2 na base 2. O que é que eu estou falando para você? Ó? Logaritmo de 2,1 na base 2, e você pega aqui, ó, o logaritmo de 2 na base 2. Ok? Então, esse daqui, ó, ele vai ser maior, tudo bem? Esse aqui é igual a quanto? Esse aqui é igual a 1. Aqui você tem um pouquinho maior, né? Você tem o 2,0, então ele vai ser um pouquinho maior do que 1, mas o fato é que ele vai ser maior sim, ok? E esse N aqui, ó, você sabe que ele é a mesma coisa de ser N elevado a 1, só que N elevado a 1 é a mesma coisa que logaritmo de 2 na base 2, ok? Então, se você tirar esse 1 aqui, ó, e colocar um cara maior, se você colocar um cara maior, você vai estar aumentando essa parcela negativa aqui, não vai? Então, se você está aumentando essa parcela negativa, o total aqui ele vai diminuir. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar o logaritmo de 2,1 na base 2, que eu sei que é maior. Ok? Então, e você vai ver, ó, que o seguinte, né, quando você faz isso, que vai ser esse camarada aqui, né, é maior do que o 21 vezes C vezes N elevado a logaritmo de 1 na base 2, menos, aí você coloca o menos, né, 20 C vezes N, aí em vez de deixar 1 aqui em cima, você coloca o logaritmo de 2,1 na base 2, que é menor, ok? Que é menor. Então aqui, ó, você tem 21 monstros menos 20 monstros. Então, vai dar igual a quanto? Vai dar um monstro sozinho, tudo bem? Ou seja, vai dar igual a C vezes N elevado a logaritmo de 2,1 na base 2. Tudo bem? E quem é a tua constante aqui? A tua constante vai ser esse camarada aqui. E assim você está provando o ômega de N elevado a logaritmo de 2,1 na base 2. Ok? Então, que no final das contas, você tem que esse valor aí é θ de N elevado a logaritmo de 2,1 na base 2.
Ok? Então, faça desse jeito aqui, tá? Tá claro, pessoal? O Daniel tá dizendo aqui que parece um monte. Na verdade, é só conta, né, Daniel? A gente tá só fazendo conta usando aqui, no caso, matemática básica, né? Bem, alguns não viram matemática básica PG, né? Mas enfim, né? Acho que viram lá no colégio. Entendeu o cálculo, então você entendeu tudo, né? Porque o cálculo a gente faz em cima das definições, certo, Eliakim? Aí lembra só das definições que fica tudo certo. É porque assim, são passos simples, né, que você vai dando, né? Você vai dando passos simples, mas quando for no final das contas você deu vários passos, né? E você vê de uma vez esses vários passos é difícil, né? Então a ideia é você ir indo fazendo devagar, entendeu? Aí você vai passo a passo entendendo, né? E no final das contas, se você entendeu cada passo, você entendeu tudo. Tá claro? Agora o mais legal é você fazer, né? Tipo, aqui você tá vendo eu fazer, né? Como é que faz, entendeu? Então é mais interessante você fazer sozinho, né? Porque aí cada passo a passo, né? É você que vai ter que tomar algumas decisões. Ok, gente? Então, aí, para quem tá acompanhando aí, quem acompanhou esse passo a passo, chegou até nessa conclusão aqui entendendo, levanta a mão aí, vai. Eu vou deixar aqui um pouquinho aqui, eu vou só pegar aqui a minha água. Tá? Aí, vocês fiquem vendo aí, tá? Vou dar uma pausa aqui na nossa gravação. Então aqui a gente teve a conclusão, né? De que vai dar θ de n elevado a logaritmo de n de 2.1 na base 2, né? Então voltando aqui, ó, para os nossos slides, a gente já sabe que esse aqui de cima vai ser θ de n elevado a logaritmo de 2.1 na base 2. Agora, esse aqui de baixo, que é 1.9. Como é que vai ser ele, né? Como é que a gente vai ter aí esse valor aí, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui, tá? Então, você tem que o t de n... Será que vai dar, sei lá, 2... Sei lá, de n é θ de n elevado a 1.9 na base 2, por exemplo? O que é que vocês acham? Mas eu vou deixar aqui a constante vezes o c de n, tá? Para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou copiar aqui o que eu tinha feito aqui, tá? Que aqui basicamente, ó, é só tirar o nosso 2,0 e colocar 1,9, tá? Só seguir o mesmo raciocínio que você vai ver, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, para ficar claro o que eu estou fazendo, tá? Eu vou aqui apagar algumas coisas aqui, tirar aqui essas conclusões aqui, né? Esses cortes, a gente vai ter esses cortes aqui sim, tá? Só que a gente tem que pensar um pouquinho aqui antes, tá? Tem que apagar, na verdade, esses 2,1 aí e colocar 1,9. Ok? Então, tô aqui no seguinte. Então aqui, ó, eu vou trocar aqui, eu vou tirar esses aqui. Vou deixar até de azul aqui. Então aqui é 1.9, 1.9, 1.9, 1.9. Então o resto basicamente é a mesma coisa, tá?
uma observação que esse cara aqui, quando chega aqui embaixo, né? Eu tenho que ele vai ser igual a 1. Então, eu tenho essa conclusão aqui, né? De que o K é logaritmo de 2 de n na base 2. Aí aqui eu vou começar a fazer os cortes. Aqui eu vou multiplicar por 1,9. 1,9 ao quadrado. 1,9 ao cubo. Com o mesmo raciocínio aqui. 1,9 elevado a k menos 1. Aqui 1,9 elevado a k. Ok? Então, feito isso, agora eu posso fazer os cortes agora, né? Então, eu vou cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Então, depois que eu somar tudo, aí eu vou ficar com o quê, né? Então, do lado esquerdo aqui, eu só vou ficar com o nosso t de n. Do outro lado, eu vou ficar com aquele somatório, né? Se você for perceber aqui, ó. Aqui você tem 1, aqui você tem 1. Aqui você tem o 2 elevado a 0. Aqui você tem o vezes 1 sobre 9 elevado a 0. Tudo bem? Então, aqui você tem essa configuração aqui, lá daquele somatório, tudo bem? Então, vai ser o C vezes esse camarada que está aqui embaixo, mais esse somatório que está aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui vai sobrar o T de N, né? Do outro lado vai ser o C vezes 1,9 elevado a K, mais o somatório de I igual a 0 até K menos 1. Aí você tem a sua constante vezes o N sobre 2 elevado a I, vezes 1,9 elevado a I, tá? Seguindo a mesma ideia, né? Então, 1,9, K logaritmo de N na base 2, mais o C vezes N eu vou tirar do somatório, vou deixar fora. Aí o somatório vai ficar assim, né? Vai ficar com 1,9 sobre 2 elevado a I. Ok? Então, vamos lá continuar. O C vezes o N. Aí eu vou trocar 1,9 pelo N. Então, eu vou ficar com N elevado a logaritmo de 1,9 na base 2. Mais, você tem um C vezes o N. Isso aqui é uma PG, ok? Então, isso aqui é uma PG. Você tem que o primeiro termo é 1. Você tem que a razão é 1,9 sobre 2. Você vai elevar a quantidade de termos que é K, porque vai do 0 até o K menos 1. Vai colocar o menos 1. Tá vendo, gente, como é bem rápido depois que você faz uma vez, ó? Então, aí você tem a sua razão, menos 1 embaixo também. Então, vamos fazer essa conta novamente, né? Aqui do lado. Então, tem 1,9 sobre 2, menos 1, só que 1 é 2 sobre 2. Então, você tem que vai dar 1,9 menos 2 aqui em cima. Então, aqui vai ser menos 0,1 sobre 2. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, você vai ter menos 1 em cima sobre 10 vezes 2. Então, você vai ter menos 1 sobre 20. Então, aqui deu menos 1 sobre 20, tá? Então, isso daqui, ó, é menos 1 sobre 20. Ok? Então, vamos lá. Dar prosseguimento. Então, aqui fica com C vezes N, elevado a logaritmo de 1,9 na base 2, mais o C vezes o N. Aí, como é que você faz, né, a
divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, você sabe que é 20, só que é 20 negativo. Então aqui eu vou colocar, ó, menos 20. Então você está multiplicando menos 20 aqui. Então a outra, você tem que é 1,9 elevado a k sobre 2 elevado a k menos 1. Okay? Coloquei exatamente a outra. Você repete a primeira e bota o inverso da segunda. Eu já fiz isso. Então aqui, ó, c vezes o n elevado a logaritmo de 1,9 na base 2. Então eu vou colocar aqui, ó, menos, ok? Porque você está multiplicando menos 20, né? Então eu vou colocar menos 20 cn. Aí eu vou multiplicar 1,9 elevado a logaritmo de n na base 2. Quem é 2 elevado a n? 2 elevado a n está aqui, ó. É igual ao teu k. Ou é igual ao teu n, né? 2 elevado a k é igual ao teu n. Então, vou colocar o n aqui embaixo. E você vai colocar menos 1 aqui. Então, novamente, minha página aqui acabou. Eu vou copiar e vou continuar na próxima página. E vou colar aqui, ó. Então, dando prosseguimento, né? Então, eu sei que vai ser 20 vezes n elevado a logaritmo de 1,9 na base 2. Aí eu tenho que esse camarada aqui vai multiplicar esse aqui primeiro. O n vai ser cortado. Então, eu vou ficar com menos 20 c. Lembrando que o n eu já cortei, tá? Então, não vou colocar o n. Vezes. Aí, esse n aqui, né? Esse valor aqui, eu vou trocar logo o 1,9 pelo n. Ok? Então, vai ficar com n elevado a logaritmo de 1,9 na base 2. Aí você vai pegar esse camarada aqui e vai multiplicar pelo menos 1. Ou seja, vai ficar com 20n positivo vezes o c vezes o n. Ok? Então, aqui, ó, a gente ficou como aqui? Ó, a gente ficou com esse cara aqui, que é um monstro, né? Menos 20 monstros. Tudo bem? Então, aqui ficou com quantos monstros? Menos 19 monstros. Mais 20 c vezes n. E aí, pessoal? Será que vai dar certo aqui? Então, quanto é que você está achando que vai dar aqui em notação θ? O que é que vocês me dizem aí? Porque aqui, ó, você está vendo 19, né? 19 vezes c vezes esse camarada aqui, né? Isso aqui está parecendo que vai dar... Isso aí vai dar θ de quanto, pessoal? Tá parecendo que vai dar θ de n, né? Porque assim, se você for pegar... Pensar aqui, ah, professor, aqui se eu tenho 20, é por causa do 20? Não, é por causa do n, né? Porque o n ele vai ser maior do que esse n elevado a logaritmo de 1,9 na base 2, né? Lembra, ó, que se você pegar os logaritmos, né? O logaritmo de 2 na base 2 dá 1, né? Que é o expoente aqui do nosso n, tá? E se você pegar logaritmo de 1,9 na base 2, que é um 9, tá? Porque tá feio aqui, né? Vai dar um número negativo. Ou
Negativo não, desculpa. Vai dar um número menor, né? Então, meio que esse camarada aqui, ele ganha, né? Ok? Então, sabendo disso aqui, dá pra gente pensar um pouquinho aqui. Nisso aqui dando θ de n, né? Então aqui, para provar que é θ de n, você tem que mostrar que é O e ômega. Então vamos fazer isso agora. Para mostrar que é ômega de n, ou seja, você tem que pegar um valor maior. Simplesmente tira essa sua parcela negativa, que você vai aumentar o seu valor. Ok? Então aqui é menor ou igual do que C vezes N. Isso aqui é o O de N. Tudo bem? E o ômega de N, como é que fica? Você simplesmente tira esse camarada aqui, ó, e coloca um valor maior. Ok? Você sabe que esse é menor do que o logaritmo de 2 na base 2. Então você tira ele e bota logaritmo de 2 na base 2, tá? Então, você vai ter que um valor menor ainda, né? Se você colocar menos 19 vezes n elevado a logaritmo de 2 na base 2. Aí você tem o mais 20 c vezes n. Então, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, aqui é a mesma coisa que c menos 19 vezes c vezes n, mais 20 vezes c vezes n. Então, menos 19 monstro mais 20 monstro dá exatamente o monstro sozinho, né? Então, isso aqui vai dar igual a c vezes n. E aqui você está provando o ômega de n, tá? Então, aqui é a tua constante. A constante do O aqui seria o 20 vezes o c. Tá? Então, esse valor, então essa função aqui, né? Ela é maior ou igual do que essa função aqui embaixo. Então, você mostrou o seu ômega, tá? Isso aqui para mim é o suficiente na prova, tá? Então, aqui você tem o θ de n. Ok? Então, o primeiro deu n, log n, o segundo deu n elevado a logaritmo de 2,1 na base 2, e aqui deu θ de n, tá? Tá tudo certo aqui? Entenderam? Basicamente, eu segui a mesma ideia lá do que a gente já viu, né? Tá claro, pessoal? Vocês entenderam cada passo aí? Quem entendeu aí o nosso passo a passo novamente, levanta a mão aí. Levanta a mão aí, pessoal. Aí. Certo. Ó, então, ok. Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos voltar aqui para os slides. Na nossa análise, esse segundo aqui deu θ de n elevado a logaritmo de 2,1 na base 2. Esse aqui de baixo deu θ de n, né? Então, a gente pode chegar no nosso método, no nosso teorema mestre, ok? Então, o nosso teorema mestre ele fala o quê? Aqui, se você pegar os números naturais A, B, D e o real C, aqui é o número real, que seria equivalente à nossa constante, tá? É evidente que, né, essa análise feita aqui em cima, eu peguei o 2,1 para você ver que vai dar realmente diferente, tá? Então, se você tirar o 2 e colocar o 2,1, aqui não vai dar n log n, não. E se você colocar outro valor bem perto de 2 também, que é 1,9, vai dar diferente também. Então, aqui a gente tem esses três casos aqui. Mas, de modo geral, como a gente está trabalhando com algoritmos recursivos, tá? Então, essa recursão aqui, ó, de t vezes n igual a A, então esse A aqui está ligado com a quantidade de vezes que você chama aquela função recursivamente, tá? Então, o B aqui ele tá ligado com quantos pedaços você vai partir a sua entrada, né? Ou seja, aqui está ligado com seus subproblemas.
ok? E o C aqui, que é a sua constante, né, vezes o n elevado a d, então esse n elevado a d aqui, ele está ligado com o tempo que você vai gastar lá para você fazer a combinação, ok? Então o A seria o número de recursões que você vai chamar, ou seja, o número de subproblemas que você está pegando lá no seu divisão em conquista. O B é o pedaço de cada subproblema desse, né? O pedaço de cada entrada. E o n elevado a d seria equivalente ao tempo que você leva para você fazer a combinação dessas subsoluções, tá? O C é simplesmente uma constante real, tá? Que seria equivalente a um certo número lá. Okay? Então, se você tem essa configuração aqui, né, desse tipo de recursão, você pode dizer que se o logaritmo de A na base B é maior do que o D, então você vai ter esse resultado aqui, né, que o t de n vai ser o θ de n elevado ao logaritmo de A na base B. Na verdade, aqui for maior, tá? Aqui no caso maior foi o D, então você vai... Não, aqui no caso o maior foi o logaritmo de A na base B, tá? O D foi menor. Então, quem foi maior foi o log, então é o log que vai estar aqui no nosso expoente, tá? Se fosse o contrário, você iria colocar o D porque o D é maior, tudo bem? Então daria θ de n elevado a D, ok? E quando dá igual, é que você vai ter o seu log n, tá? Então, quando o logaritmo de A na base B é igual a D, então você vai ter o n elevado a d vezes o logaritmo de n, tá? Então aqui só para deixar claro aqui como é que você vai utilizar o teorema mestre, ó. Aqui a gente tinha esses casos aqui, ó, o t de n dá igual a 2, isso aqui é para o merge sort, tá? Mais o c vezes o n, tá? Então quem é o teu A, o teu B e o teu D aí? Então, você tem que... O A aqui é 2, porque é esse cara aqui, ó. O B é esse cara aqui que está aqui embaixo, 2. E o C é igual a 1, porque você tem que o N aqui ele está sendo elevado a 1, tá? Então, disso aqui, logaritmo de A na base B é maior, é menor ou igual do que o D. Aqui nesse caso é igual. Quando é igual... você tem que o θ de n vai ser... O t de n vai ser θ de n elevado ao d, que aqui no caso é 1, tá? Então aqui é 1. E você multiplica pelo logaritmo de n, tá? Então por isso que o merge sort, ele deu θ de n log n, ok? Aí a gente fez o seguinte, a gente pegou esse camarada aqui, né? Ó. A gente pegou esse camarada e fez uma leve modificação. A gente colocou o 2.1, ok? Então ficou 2.1. Então aqui no caso, você tem praticamente a mesma coisa aqui de cima, né? Então você fica com A igual a 2.1, B igual a 2 e o C igual a 1. Aí quando você pega o logaritmo de A na base B, aí você tem que é maior, é menor ou igual a D. Você tem que é maior, ok? Então, quando é maior, você tem que o t de n é igual ao θ de n elevado ao maior. O maior é logaritmo de A na base B, que no caso vai ser logaritmo de 2.1 na base 2, ok? Que foi exatamente a nossa conclusão. O outro caso foi quando você tira o 2, né? E bota o 1.9, tá? É evidente que eu estou usando o método mestre lá, mas você vê que esse valor aqui ele deveria ser um número inteiro, tá? Um número natural. Mas só que ele serve também aqui, tá? 1.9, B igual a 2 e o C dá igual a 1. Então, logaritmo de A na base B é maior, é menor ou igual do que o D? É menor. Então, quem é o maior é o D, então ele vai ganhar e vai ficar lá. Então, nosso t de n dá igual a θ
de n elevado a d. Só que quem é o d é 1. Ah, eu nem vou colocar aqui não, tá? Então deu θ de n. Ok? Então, com essas recursões aqui, que a gente resolveu utilizando o método da árvore de recursão, tá? Você consegue sim provar esse teorema mestre aqui, tá? Então, aqui no nosso teorema mestre, você consegue mostrar assim que ele funciona, tá? Então, existem algumas variações desse teorema mestre, né? Uma que o B aqui é logo igual a 2, entendeu? Lá no livro do Corme você não vai ter isso não, tá? Você vai ter um que ele é mais que ele é mais abrangente, tudo bem? Ele é mais geral do que esse aqui que a gente está vendo, tá? Mas esse aqui já é o suficiente para você resolver muita coisa, tá? Embora esse caso mais geral lá do Teorema Mestre ele pega mais casos, mas mesmo assim ele não pega todos os casos possíveis ainda, tá? Depois quando chegar, a gente vai chegar em uma certa recursão que não vai ser possível a gente fazer a aplicação desse Teorema Mestre aqui não, tá? Então, você use ele aqui quando você puder, tá? Mas às vezes você não vai dar para utilizar ele não. Ok? Tudo certo, pessoal? Entenderam tudo aí? Cada passo a passo? Direito? Podemos dizer que por hoje é só. Levanta a mão aí. Quem tá de boas aí? Entendeu tudo direitinho? Depois vai dar uma revisada em casa. Ok. Então tá, pessoal. Então por hoje é só, tá? Acho que nosso tempo aqui já tá perto, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que ainda dá tempo de tirar. Tem alguma dúvida, pessoal? Tá ok? É só revisar mesmo em casa. Posso finalizar? Revisão agora sobre o que, Daniel? Pode dizer. Revisão da aula? Basicamente, a gente... Ah, não, então. Ok. Ah, revisar agora. Tá ok, então. Pois então, valeu, pessoal, viu? Bom final de semana para vocês aí, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço, tá? Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal.